Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entre Mordidas e Emoções. Eu sou a Ana Paula, nutricionista comportamental. E aqui a gente fala sobre comida, sentimentos e as histórias que existem entre um prato e outro. No episódio anterior, a gente conversou sobre a diferença entre fome física e fome emocional. Falamos sobre como reconhecer os sinais do corpo, entender os gatilhos emocionais e desenvolver uma relação mais consciente com a comida. Mas talvez, depois de identificar que comeu por emoção, você tenha se sentido culpada. Ou então sentiu culpa mesmo, depois de comer algo que queria muito. Só porque não podia, não devia, ou achava que estragou tudo. Se você se identifica com isso, respira fundo, porque o episódio de hoje é para falar justamente sobre isso. O ciclo da culpa alimentar. Vamos explorar como a culpa aparece depois de comer. Porque ela se repete e, o mais importante, como quebrar esse ciclo e se libertar dessa cobrança que só gera mais ansiedade, desconexão com o corpo e sofrimento. Porque sim, a culpa tem um papel, mas ela não precisa ditar sua relação com a comida. Vamos juntas? Você já se pegou pensando, eu não devia ter comido isso, já que eu comi agora já era mesmo? Segundo, eu recomeço. Essas frases são ecos da culpa alimentar, e ela costuma se instalar bem antes do primeiro pedaço. A culpa não nasce com a gente, ela é ensinada. A gente cresce ouvindo que existem alimentos bons e ruins, que comer doce engorda, que massa à noite é pecado, que o corpo ideal é o magro. E sem perceber, internalizamos a ideia de que comer certos alimentos nos torna fracas e erradas, até mesmo menos valiosas. Então, quando comemos algo que a cultura da dieta rotula como proibido, o que acontece? Vem o sentimento que fiz algo errado, mesmo que o corpo estivesse com fome, mesmo que fosse algo que você queria muito. A culpa começa aí. E geralmente você entra num ciclo. 1. Comer algo proibido. 2. Sentir culpa e arrependimento. 3. Prometer compensar. Jejum, exercício excessivo ou mais restrição. 4. Sentir-se frustrada, privada e acabar comendo de novo, geralmente escondido ou com pressa. 5. A culpa volta mais forte. Esse ciclo vira uma armadilha e aos poucos ele rouba o prazer de comer, a confiança no corpo e o senso de liberdade alimentar. Além disso, a culpa aumenta o risco de comer de forma desregulada, porque quando você acredita que já estragou tudo, tende a comer mais como forma de alívio imediato. O famoso comer emocional da culpa. E isso te afasta ainda mais do autocuidado real. Mas calma, o problema não é você. É a lógica distorcida da cultura da dieta, que transforma algo natural, como comer, em motivo de julgamento moral. E nesse episódio eu quero te convidar a olhar com mais gentileza para esses momentos. E você não está sozinha. E dá para sair desse ciclo. Agora que a gente entendeu como a culpa se instala, é importante falar sobre o que ela causa na nossa vida, emocionalmente, fisicamente e até na forma como nos relacionamos com a comida. No campo emocional, a culpa alimentar é um gatilho potente para sentimentos como ansiedade, porque você vive no medo constante de errar na alimentação. O estresse, ao tentar controlar tudo o tempo inteiro. Baixa autoestima, porque você começa a acreditar que não tem força de vontade. Autocrítica excessiva, que vira uma voz interna, dizendo que você nunca faz nada direito. E sabe o que é pior? A culpa não ajuda em nada na construção de hábitos saudáveis. Muito pelo contrário, ela gera mais desconexão com o corpo e mais impulsividade na hora de comer. Por exemplo, quando você sente culpa por ter comido um chocolate, é como pensar, já que comi, vou acabar com a caixa toda, ao invés de simplesmente saborear aquele pedaço com presença e satisfação. E isso pode abrir espaço para episódios de compulsão alimentar. E não por falta de controle, mas porque a mente está cansada da repressão e o corpo também.
Além disso, a culpa impede o aprendizado. Se toda vez que você come algo fora do planejado, você se culpa, você não consegue olhar para aquele momento com curiosidade e entender. Será que eu estava cansada, triste, entediada? Será que eu fui rígida demais o dia inteiro e só queria um alívio? A culpa bloqueia a reflexão e a evolução. Ela te coloca no papel de quem falha e não de quem está aprendendo a se cuidar de um jeito mais respeitoso. Por isso, o caminho não é a perfeição, é autocompaixão. É olhar para cada escolha como uma oportunidade de se conhecer melhor, de ajustar com carinho e não com punição. Se você se identificou com tudo que falamos até aqui, a culpa, o ciclo da restrição, o comer emocional, saiba que há um caminho possível e gentil para sair disso. Esse caminho começa com uma palavrinha que faz toda a diferença: autocompaixão. Quando falamos de autocompaixão, estamos dizendo: tudo bem, eu fiz uma escolha que talvez não tenha sido ideal, mas eu preciso me punir por isso? Eu posso aprender e seguir em frente? A culpa paralisa, a gentileza liberta. A primeira estratégia é essa: fale com você mesmo, como falaria com alguém que ama. Se uma amiga te dissesse, exagerei no jantar, você responderia com julgamento ou com acolhimento? Em seguida vem algo muito libertador: a permissão para comer todos os alimentos, sem rótulo de bom ou ruim, limpo ou lixo. Todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação equilibrada, desde que com consciência, prazer e intenção. Isso não significa comer sem limite ou sem critério, tá? Significa tirar o peso moral da comida, para que você possa fazer escolhas mais conectadas com o seu corpo, e não com a culpa. E é aqui que entra uma pergunta poderosa. Qual é a minha intenção com essa comida agora? Estou com fome? Quero conforto? Estou cansada, carente, entediada? Essa pergunta te ajuda a sair do automático, porque o mais importante do que o que você come é o porquê e como você está comendo. E aí chegamos numa prática que pode transformar totalmente sua relação com a comida. A atenção plena. Presta atenção na textura, no sabor, na temperatura dos alimentos. Tente comer sem distrações, pelo menos uma refeição do dia. Observe seus sinais de fome e saciedade com curiosidade, não com controle, tá? Isso reconecta você ao seu corpo, à sua fome real, ao prazer genuíno de comer. E o prazer é a parte fundamental de uma alimentação saudável. Não é luxo, é necessidade. E por fim, lembre-se, você não precisa fazer isso sozinha. Se esse ciclo de culpa alimentar está muito enraizado, se os episódios de compulsão ou autocrítica são frequentes, busque um apoio profissional, que ele vai ser essencial. Nutricionistas com abordagem comportamental e psicólogos especializados em comportamento alimentar podem te ajudar a trilhar esse caminho com mais leveza e segurança. Você merece comer em paz. Você merece confiar em si. E sim, é possível reescrever sua história alimentar. Uma refeição de cada vez. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse episódio, é que você não precisa mais carregar culpa como companhia à mesa. A culpa não te faz comer melhor. Ela só te afasta do prazer, do equilíbrio e de uma relação mais saudável com a comida. E com você mesma. Liberte-se da culpa. E isso é um processo, às vezes lento, às vezes desafiador, mas completamente possível. E começa com uma escolha: tratar-se com mais gentileza, permitir-se sentir, observar, aprender, sem punição, tá? E eu te convido agora a olhar para a sua própria história alimentar com carinho. Em que momento a culpa apareceu? Que mensagens você ouviu ou ainda ouve sobre o que é certo ou errado comer? Como seria se você pudesse comer com mais paz? Reflita com compaixão. Seu corpo e sua mente agradecem. E no próximo episódio, a gente vai mergulhar em um tema que gera muita dúvida. Comer intuitivo é liberdade ou bagunça? Será mesmo que dá para confiar no corpo? Ou isso é só mais uma moda? Te espero lá, entre uma mordida e outra, para continuar essa conversa com verdade e afeto,
Então, até o próximo episódio.